Saudações, ouvintes! Muito bom dia pra ti que tá me escutando nessa rádio que ainda não tem nome. Sugestões nos comentários, tá bom? Eu me chamo Sol e esse é o programa Tudo o que eu quiser mostrar. Como um bom rapaz nostálgico, eu lembro de muita coisa da minha infância. E eu lembro exatamente que quando eu tinha ali por volta de 10, 11 anos de idade, existia uma mágica por trás de assistir o meu DVD da Fantástica Fábrica de Chocolate. Só que aquela versão de 2005, que era dirigido pelo Tim Burton e o Johnny Depp fazia o Willy Wonka. E sabe o que eu mais amava nessa versão? As músicas dos Oompa Loompas. Eu assisti esse filme tantas vezes que eu cheguei a riscar o DVD, pra vocês terem ideia de quão viciado eu era. Só que eu admito, de verdade, assim, que eu não assistia o filme todo muitas vezes. Eu sempre ia lá, pegava o DVD e colocava lá no DVD e eu deixava pulando pras cenas de música, que eram as músicas dos Oompa Loompas, porque eu gostava de cantar, eu gostava de interpretar as músicas e eu sabia elas todas de cor. E eu acho que eu ainda sei até hoje. Vamos provar. Na época, obviamente, eu só achava que era divertido, dançante, era bacana, mas depois que eu fui crescendo, eu percebi que a mensagem das músicas tinha uma coisa profunda e que podia interligar com coisas do nosso presente mesmo. E eu comecei a ir em busca disso. Hoje a gente vai mergulhar em uma análise de 4 músicas dos Oompa Loompas dessa versão de 2005 e como cada uma delas reflete problemas atuais da nossa sociedade. Se assim como eu, tu cresceu cantarolando essas músicas, tu vai amar esse vídeo. Bora começar? A gente vai começar com um personagem chamado Augustus Gloop, que era o garoto que era apaixonado por chocolate. A música dos Oompa Loompas começa assim. Augustus Gloop, o comilão, um grande bobo trapalhão. Augustus Gloop, tão grande vil, desagradável, infantil. Já dá pra sentir o tom crítico, né? Eles não estão apenas ridicularizando o Augustus e tal. É claro que na época eles usavam vários termos e coisas que hoje em dia a gente não usaria mais, né? Por infinitas razões que são até óbvias. Mas, tirando essa parte, eles estavam nos alertando sobre os perigos do consumismo desenfreado, que não tem limite nenhum. E aí eles continuam. Mas não precisam se alarmar. Porque não vai se machucar. Porque não vai se machucar. Aqui, gente, os Oompa Loompas estão sendo extremamente irônicos, porque sim, o imediato é tentador. É muito tentador, até mais do que a gente possa imaginar. Aquela coisa que vai ser imediata, prazerosa, momentânea. Tu sabe do que eu tô falando. Seja um chocolate ou qualquer outra coisa. Só que no final tem um preço. E aí, no caso do Augustus, esse preço é literalmente ser sugado pelo tubo do rio de chocolate. Aí pra onde ele foi, sabe Deus. Olha, pra mim, sinceramente, é muito mais do que uma lição infantil sobre moderação. É basicamente uma metáfora pro consumismo frenético que a gente tá vendo hoje dia após dia. Porque parece que a gente tá buscando esse prazer imediato sem ter consciência das consequências disso. Seja comprando compulsivamente ou consumindo conteúdo infinito que frita o nosso cérebro. O Augustus é o exemplo perfeito de alguém que perde o controle porque não sabe dizer chega. E isso, meus amigos, pode custar muito caro. A mensagem aqui é muito clara. Buscar todo esse prazer sem moderação pode levar a gente para sérias consequências. Saca só aí o refrão final. Porcalhão descomunal vai ser amado afinal. Pois quem irá desmerecer um bom bocado de graça. Isso aqui reforça que mudanças são extremamente necessárias para equilibrar os nossos impulsos. O Augustus é um lembrete de que a gente precisa aprender a dizer chega, antes que seja
tarde demais. Em uma entrevista para o The Guardian, Tim Burton, que é o diretor do filme, disse: eles são como coros gregos modernos, oferecendo uma perspectiva externa e crítica sobre o que a gente acabou de ver. E ele mencionou também que os Oompa Loompas eram uma maneira de dar para o público uma pausa reflexiva depois de cada catástrofe causada pelos personagens. As músicas acabam funcionando como um mecanismo de reforço negativo, onde cada comportamento inadequado dos personagens é imediatamente punido. E agora que a gente já entende um pouquinho mais sobre o Augustus, a gente vai conhecer uma outra personagem que também tem probleminhas em entender limites, a Violet Beaudegard. A música dela já começa com uma repetição insistente e irritante. Atenção, está no ar. A senhorita Beaudegard não se cansa de ficar mastigando, mastigando, mastigando sem parar, mastigando sem parar, mastigando sem parar. Essa repetição que tu ouviu aí insistentemente, mastigando, mastigando, mastigando sem parar, é basicamente um reflexo da obsessão da Violet por superar limites. Ela não sabe quando parar, mesmo quando o corpo dela tá ali, entregando todas as consequências para ela se tocar de que já tá bom. E hoje eu vejo que a música dela é uma crítica super direta à obsessão pela busca da perfeição e pelos resultados do sucesso a qualquer custo. Exato. E aí os Oompa Loompas continuam cantando. Mastigando sem parar, mastigando sem parar. Cada dia cresce mais mandíbulas fenomenais. Com um baita mordidão, língua, língua, cortarão. E aí nessa parte específica, o que eu acho mais engraçado é que, como ele fala, a cada dia cresce mais, mandíbulas fenomenais. E a Violet, pra mim, representa exatamente essas pessoas que sacrificam sua saúde, o seu bem-estar, tudo em nome de uma perfeição exagerada, porque ela literalmente se transforma em uma outra coisa porque não sabe a hora de parar. Essa lição é ainda mais relevante nos dias de hoje, sabe? Quantas vezes, ouvinte, tu não se colocou uma pressão absurda, além do normal, dentro de você mesmo, tentando alcançar uma perfeição, padrões que são completamente impossíveis. E que muitas vezes a gente só precisa aceitar as nossas imperfeições. Eu sei que é muito difícil, mas é válido tentar. Eu mesmo tô aqui tentando, e tentando, e tentando, e tentando, e não deixo de tentar. Porque eu vou te confessar, eu me vejo muito na Violet. E eu não quero ter o mesmo final que ela. Agora a gente vai conhecer a Veruca Salt, que é a personificação do materialismo e do egoísmo. E a música começa com Veruca Salt, a sem noção, desceu pra dentro do lixão. E lá embaixo vai achar amigos novos pra brincar. Eu sou muito suspeito pra falar dessa parte, porque assim, é uma das minhas favoritas, porque realmente eu achava a Veruca Salt insuportável. E eu não sabia o que ia acontecer com ela, então na minha cabeça eu pensava assim, todo mundo tem que se ferrar mesmo pro outrozinho lá ganhar o babado final, né? Se quer exemplo, aqui vai um. Cabeça e rabo de um atum. Uma ostra de um pirão qualquer, um bife que ninguém mais quer. Só que aqui, ao mesmo tempo, eles já estão criticando o materialismo dela e como que pra ela, né, na mente dela, ela pode comprar tudo com o dinheiro. Na cabeça dela, o material é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, acaba que todo o caráter dela está sendo moldado através do que ela pode comprar com o dinheiro do pai e da mãe dela. Quem é culpado por mimar e a garota estragar? Eu gosto muito desse trecho porque é especialmente poderoso. Poderoso pra gente entender um pouco mais de onde que vem todo esse jeito da Veruca. Aqui, os Oompa Loompas não estão culpando apenas a Veruca, mas também os pais dela. Afinal, foram eles que mimaram e permitiram que ela se tornasse essa pessoa totalmente egocêntrica. E a lição que fica é: o materialismo não leva a gente para lugar nenhum. A Veruca é só mais um lembrete de que a gente precisa urgentemente se ligar de que as conexões humanas e genuínas são muito mais importantes do que as coisas materiais. A psicologia moderna identifica o narcisismo e o materialismo
como traços prejudiciais à nossa saúde mental e também às relações interpessoais que a gente tem ao longo da vida. A Veruca Salt representa o extremo do egoísmo infantil. Muito louco isso, né? Agora, se a Veruca representa o extremo do egoísmo infantil, o Mike TV, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele agora, vai simbolizar a alienação das telas, que é uma coisa extremamente complicada e que a gente está vivendo nos dias atuais, não é mesmo? E é muito curioso porque esses temas ressoam com estudos sobre bem-estar psicológico, que vão destacar uma importância muito grande das conexões genuínas e da moderação. Agora sim, a gente vai para o último personagem, o Mike TV, que é aquele garoto obcecado por tecnologia. Cara, essa música sempre me fez rir, não sei porquê, e é a única que eu não sei cantar direito. Só que vendo ela de novo depois de tanto tempo, me dá um certo calafrio agora. Porque se tu for parar pra ler a música direitinho, ela é uma representação perfeita de como a nossa era do digital está. Onde a gente está constantemente conectado, mas desconectado do mundo real. Olha ele! Mike! A coisa principal, temos que dizer. A coisa principal que diz respeito a todo aprendiz é nunca permitir, nunca só ver televisão. E aqui, mais uma vez, de forma sábia, os Umpalumpas falam pra gente uma coisinha. O preço que a gente paga por viver tão distraído e tão desconectado do mundo real é muito alto. E esse trecho aqui me pega muito. A mente faz apodrecer e as ideias perecer. e ela vai te transformar num pastalhão bom demais. Mas e não consegue entender. É isso mesmo. O brain rot, ou o apodrecimento do cérebro. Pra te ver, né? Em 2005, esse filme já fazia esses alertas sobre o consumo excessivo de TV e de videogame, porque obviamente a internet não tinha todo esse poder, e já falava sobre esse derretimento do cérebro, com informações excessivas e inúteis. E aqui, especificamente, o Mike é tão dependente das telas, né, dos videogames, etc., que ele mesmo se torna parte dela, simbolizando como a tecnologia consegue absorver a gente para dentro dela de uma tal forma que em algum momento a gente pode se tornar ela. As fábulas compreender as fábulas. E ele não é assim, pois é. Não quer pensar somente quanto ao Mikezinho TV, nós lamentamos lhes dizer. E eu vejo que essa crítica é extremamente relevante quando a gente leva em consideração o que a gente está vivendo hoje em dia, sobre todo esse impacto negativo que o consumo de mídias vazias tem feito na nossa mente. Aliás, tu ficou interessado em saber o que é brain rot? Pois é, eu fiz um vídeo que vai estar linkado aqui no card, onde eu falo absolutamente tudo que eu pesquisei sobre brain rot. Ele tá bem legal e bem completo. Assiste esse aqui primeiro e depois vai lá assistir esse. Em mais algumas entrevistas, o Tim Burton mencionou que os Umpalumpas emergem como observadores externos. Eles transformam os erros dos personagens em lições universais, chamando a nossa atenção para o perigo da gula, da obsessão, da perfeição, do materialismo e da alienação tecnológica. Seu tamanho vai voltar pra si também. Bem feito está. Ih, é melhor alguém pegar. Agora que a gente já conhece os 4 personagens das 4 músicas principais, a gente vai refletir o que eles têm em comum e o que a gente pode aprender com as histórias deles. O Mike TV é um aviso, que se a gente continuar não prestando atenção, a gente vai perder o principal da vida, que são as relações, as conexões genuínas e principalmente a nossa própria vida. As músicas dos Umpalumpas são muito mais do que apenas um musical de entretenimento. Elas também são uma crítica às falhas humanas. Esses personagens podem parecer muito caricatos, mas eles refletem questões muito profundas que a gente enfrenta todos os dias, sob a luz da teoria da personalidade de Freud. Os personagens podem ser vistos como manifestações dos aspectos da psique humana. O Augustus representa o id, que é a parte primitiva da mente, governada pelo princípio do prazer,
e pelos impulsos básicos. A gula dele, totalmente desenfreada, é só um reflexo direto desse instinto. A Violet, por sua vez, encarna o ego, que busca equilibrar os impulsos, direcionada pela busca pelo status e reconhecimento social e a busca pela perfeição a todo custo. A Veruca simboliza o superego distorcido, que exige a gratificação imediata e recompensas constantes sem considerar nenhum tipo de limite. O Mike TV, por sua vez, reflete a obsessão pela lógica fria e pela tecnologia, se tornando uma figura totalmente alienada e desconectada da realidade humana. E por outro lado, os Oompa Loompas representam o juiz moral, trazendo pra gente uma crítica externa aos excessos e comportamentos destrutivos dos personagens. Tá bom, Solzinho, por que os Oompa Loompas são tão importantes? Porque são eles que dão o tom moral do filme. Se tu parar pra ver o filme, eles não estão participando diretamente das ações, mas eles observam e comentam tudo. Pequenos grandes fofoqueiros, né? Isso posiciona eles como narradores morais do filme. Semelhante ao que acontece nos coros gregos na tragédia clássica. Convenhamos, né? Sem Oompa Loompas, não existe filme. Porque eles estão ali servindo como uma voz da sabedoria, aquela voz da consciência, sabe? Que acaba contrastando com a ingenuidade e com a arrogância daquelas crianças. E o curioso é que ao cantarem, ao invés de falar, eles acabam transformando todos os erros dos personagens em lições universais. E quando eles usam o estilo musical como ferramenta narrativa, aí eles me ganham de vez. Eu sei, eu explodi tua cabeça, né? Não te preocupa que eu já tô de saída. Transmissão encerrada, câmbio e desligo.